Bom, pessoal, então agora nós vamos começar o nosso segundo momento da noite, que vai ser ministrado pelos nossos ligantes da LIASC, Eugênio Bortoluzzi e Maria Alice Freire. Eles são membros da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva e vão debater sobre o progresso de imunização contra a Covid-19, outro tema que é extremamente relevante no atual cenário. Então, sejam bem-vindos, Eugênio e Maria Alice. Boa noite a todos. Eu não sei aí na cidade de vocês, não sei quem está em Campina Grande, mas aqui em Campina está fazendo um belo friozinho, choveu a tarde inteira. Então, quando a gente sente um friozinho de nada aqui em Campina, a gente costuma colocar logo um casaco. Mas esse frio não é 10 graus não, viu? Abaixo de 20, 24, a gente já está colocando casaco. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, pessoal, quem está no YouTube, dá aquele joia. A gente não é youtuber, a gente não vai monetizar esse vídeo, mas se todo mundo pudesse gastar um tempinho para dar um joinha aí nesse vídeo, comentar bastante o que vocês acharam da palestra da professora Manu, isso aí vai ficar gravado nos nossos vídeos e vai enriquecer as nossas transmissões e o que vai ficar guardado desse simpósio, né? Então, gastem um tempinho aí para comentar bastante, para curtir o que vocês acharem interessante desse momento. Tá bom? Pessoal, hoje a gente vai explicar um pouco sobre o que a gente faz na Liga. A Liga Acadêmica de Saúde Coletiva de Campina Grande é um espaço multiprofissional, multiacadêmico, multidisciplinar, que envolve estudantes de diversos cursos da área de saúde da Unifacisa. Então, nós temos esse privilégio de termos uma integração maravilhosa de conhecimentos dentro da Liga. E esses debates são bastante enriquecedores, e falo isso por quê? Porque nós temos um convite para todos vocês também. Sigam a página da LIASC no Instagram e vocês vão ver que está no forno para sair o edital de seleção de novos ligantes. Está saindo do forno. Acompanhe que é assim, questão de horas, minutos, segundos, está saindo. Então, quem tiver esse interesse de fazer esses debates, de participar desse grupo multidisciplinar, de várias ideias, várias cabeças, sejam todos muito bem-vindos para essa seleção que vai ocorrer. Eu acho que no final a gente dá mais detalhes, isso foi só um spoiler, mas já fiquem antenados, tá certo? Então, o que a gente vai apresentar aqui hoje é um resumo desses debates que circundaram a temática da Covid-19 nos últimos meses na LIASC. Então, eu vou apresentar minha tela aqui, fiz uma apresentação que eu queria mostrar para vocês. A partir de agora, infelizmente, eu não tenho como ver mais nada, a não ser a minha telinha aqui da apresentação, então qualquer coisa gritem para que eu pare de falar, tá bom? Então, na verdade, a temática passou do progresso da vacinação no Brasil para a Covid para um tema mais geral, que é o progresso da vacinação no Brasil, que obviamente terminaremos com o processo de vacinação da Covid. Então, ao longo desses meses, nós discutimos várias coisas históricas que ocorreram no Brasil para que a gente chegasse nesse momento que a gente está hoje. Já diz a célebre frase, né, de Edmund Burke, que o país que não conhece a sua história está fadada a repeti-la, né? Então, é sempre importante, como a Manu fez também na palestra dela,
repetir algumas coisas que aconteceram na nossa história para que a gente sedimente os conhecimentos que a gente tem hoje, que a gente possa compreender melhor como as coisas se desenvolvem na sociedade. O PNI, como a professora Manu colocou, é um instrumento que foi de extrema importância ao longo do tempo, mas que com certeza foi um fruto de intenso debate na sociedade. Intenso debate como a gente continua a viver até hoje. Então, é preciso que a gente, repito, conheça a nossa história para que a gente não deixe arrefecer todos esses debates importantíssimos que aconteceram ao longo dos anos. Então, para se ter uma ideia, a vacina, como a professora Manu colocou, que foi inventada lá na Europa pelo Jenner, ela veio para o Brasil no começo do século XVII, né? 1800 e pouco, século XVIII, na verdade, século XIX, 1800 e pouco, pelo Barão de Barbacena. Então, naquele tempo, né, existia muito esses títulos, barão e duque, etc. Então, foi um desses barões que trouxe da Europa e, para você ter uma ideia, em um ano ele conseguiu vacinar 3.000 pessoas já no Rio de Janeiro, trazendo pessoas infectadas com a varíola para o Rio de Janeiro para extrair o pus, né, dessas pessoas e fazer as vacinas. Então, existem documentos muito interessantes na internet sobre como é que era essa produção da vacina antigamente, neste tempo. Então, veja, em 1800 e pouco ele trouxe, em 1837 já era obrigatório por lei a vacinação no Brasil, 1837 para crianças e 1846 para adultos. Veja como se repete mais ou menos essa questão até hoje. Nós temos uma lei que chama Estatuto da Criança e do Adolescente, que já prevê legalmente a obrigação da vacinação para crianças. E ainda capengamos em ter uma lei que diga que realmente é obrigatória a vacinação para adultos. Tanto que o STF teve que decidir por esses dias como seria essa vacinação, como seria a obrigatoriedade dessa vacinação, algo que está sacramentado já no ECA para as crianças. Mas já vou falar especificamente sobre isso. Então, 1900 a 1901 foi criado a Fiocruz e o Butantan, dois institutos que até hoje são pilares centrais da produção dos imunoderivados no Brasil. E aí não começa, mas a história mostra para a gente como a varíola foi, na verdade, ela a principal responsável pelo boom da vacina no Brasil. Esse boom que se fala muito do Oswaldo Cruz, naquele lobby político que ele fez no Congresso para tornar a vacinação obrigatória, que, repito, já era desde 1846, mas não era efetiva, então Oswaldo Cruz fez esse lobby no Congresso e conseguiu torná-la obrigatória por decreto presidencial. E depois disso, houve coalizões políticas diversas para que essa obrigatoriedade fosse derrubada. E se inventou milhões e milhões de fake news na época. Não eram passadas pelo Facebook, nem pelo WhatsApp, nem pelo Instagram, mas de boca a boca, pelos jornais, sobretudo. Existia uma guerra da oligarquia cafeicultora na época, com os diversos outros segmentos sociais, né, os militares, inclusive. E esse foi um pretexto, essa obrigatoriedade da vacina foi um pretexto para começar uma, vamos dizer assim, chamada revolta da vacina, né? Mas no final da história se vê que a guerra principal não era sobre vacina ou não vacina, era um interesse político em derrubar o próprio Rodrigues Alves, que era o presidente.
E hoje nós continuamos a ver um intenso debate sobre as questões de doença e saúde, em que a política se coloca também como protagonista dessa discussão, mas revestida, talvez erroneamente, de uma questão de saúde ou doença. Mas vocês vejam que essas coisas políticas, por exemplo, sobretudo no Brasil, se repetem muito. Então, Oswaldo Cruz, lá em 1904, fez esse lobby que causou todo esse burburinho na sociedade e que foi tamanho que o presidente teve que revogar a obrigatoriedade da vacina. Então, o que muito se fala de Oswaldo Cruz como se fosse o grande gênio da vacinação, na verdade, eu diria que foi a própria varíola que fez com que o povo se começasse de fato a se vacinar. Por quê? Porque somente na segunda onda da varíola, em 1908, é que o povo, sem qualquer estímulo de obrigatoriedade ou não, é que foi, de fato, enfrentou filinha para se vacinar. Por quê? Porque naquela época a mortalidade da varíola era absurda. Para se ter uma ideia, a varíola, em 80 anos que ela passou na ativa, ela matou mais de 300 milhões de pessoas. Então, muito mais do que Covid, febre espanhola, peste negra, qualquer outra doença que você imaginar, a varíola, em 80 anos, ela matou muito mais. Então, esse medo da população, lógico, pelo efeito da vacina, que já tinha começado em 1904, o pessoal foi ver que aquelas fake news que inventavam também não eram verdadeiras, como toda fake news, e voltou humildemente para a filinha da vacinação em 1908. E o sucesso foi tremendo. Por quê? Em 1930, nós já tínhamos erradicado no Brasil a forma grave da varíola. A varíola ela tem dois tipos, uma forma que se chama a forma maior e a forma menor. A forma maior, mais grave, que causa maior mortalidade, já tinha sido erradicada no Brasil em 1930. Então, quando se fala que a varíola foi erradicada no Brasil em 1971, na verdade, essa é uma meia-verdade. A varíola que mata de verdade, ela já tinha sido erradicada no Brasil desde 1930. Ficou a variante menor, ainda com surtos locais e epidemias locais. E aí, na era Vargas, essas epidemias de surtos locais, elas foram sendo combatidas de formas pontuais. Ou seja, não existia um programa nacional de imunizações como a gente tem hoje. O gasto público, a interferência pública não tinha o foco na vacinação. Ela tinha somente o intuito de controlar esses surtos e epidemias e seguir em frente sem o interesse de erradicar ou de fazer um grande plano de vacinação para erradicar também essa versão menor da varíola. Agora, tem algo interessante para a gente notar também da era Vargas, é que por mais que tenha sido uma ditadura, né? A era Vargas foi uma ditadura política, ela também teve uma abertura para a ciência. A gente fala muito da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, na saúde coletiva, que foi o pilar do SUS, mas foi na era Vargas, numa ditadura, em que ocorreu a primeira Conferência Nacional de Saúde, em 1941. Aí uma foto bem interessante, ó, sobre o processo de produção de imunizantes na década de 40. Essa foto está no site da própria Fiocruz. Então, muito interessante essa foto. Veja como era um processo artesanal, onde a biossegurança era algo completamente secundário nessa época, né? Então, a gente entra no período democrático, e aí começou, de fato, o programa de erradicação da varíola em todas as suas formas. Esse programa não foi uma iniciativa brasileira.
Infelizmente, queria eu dizer que foi iniciativa brasileira, mas foi uma imposição da Organização Mundial de Saúde, junto com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, que montou esse programa de erradicação de forma mundial. Então, outra coisa interessante é que até esse programa, o Brasil era o único país da América do Sul sem um programa de vacinação sistemático. Para você ver como era pontual, o interesse governamental era somente resolver aquele surto de epidemias de forma pontual. Mas aí, com esse programa, nós conseguimos a completa erradicação da varíola, como a professora Manu falou, em 1971, obtendo o certificado de negativo em 1980, esse certificado, inclusive, de ordem mundial, né? A varíola não existe mais no mundo, é uma doença erradicada mundialmente. Então, isso aconteceu no período da ditadura, a erradicação da varíola. Programas como o Programa Nacional de Imunização, tão bem falado pela professora Manu, começaram também no período da ditadura. E a gente viu também um desenvolvimento tecnológico do Butantan e da Fiocruz muito intenso nesse período da ditadura militar no Brasil. Mas, em contraponto, nós tivemos alguns episódios, como tudo na história brasileira parece caminhar dessa forma, né? Nós temos alguns avanços e nós temos alguns retrocessos na mesma área. Uma dicotomia sempre muito grande na história brasileira. Então, apesar desse desenvolvimento, apesar do Programa Nacional de Imunizações, nós tivemos, por exemplo, o evento do massacre de Manguinhos. Esse massacre de Manguinhos ocorreu em 1970, quando 10 grandes estudiosos da Fiocruz Manguinhos foram exonerados, aliás, foram aposentados compulsoriamente pelo governo militar, porque pregavam políticas contrárias ao regime militar da época, né? Então, imagine, 10 mentes brilhantes ali na produção de imunizantes foram aposentados de forma compulsória, simplesmente por interesse político. E aí entramos na nova república. O primeiro evento marcante foi esse programa de autossuficiência nacional de imunobiológicos, que ocorreu depois de uma falta de insumos para a produção das vacinas em território nacional, assim como a gente vê também até hoje que insumos precisam chegar da Índia, da China. Naquela época também era da mesma forma, mesmo para aquelas vacinas já estabelecidas no Programa Nacional de Imunizações. Isso fez com que o governo passasse a considerar também a produção dessas substâncias ativas para conseguir essa autossuficiência, não precisar importar essas substâncias para a produção das vacinas. Então, esse foi um ponto importante. Logo depois, a nossa criação do SUS, né? Mesmo ano, ocorreu a 8ª conferência, em 86, a nossa Constituição, em 88, definindo os pilares do Sistema Único de Saúde, e a regulamentação, em 1990, com a Lei 8080. Depois, como a professora Manu falou, tivemos várias sequências de eventos muito positivos da vacinação no Brasil, como a erradicação da poliomielite em 1989. Inclusive, uma questão interessante é que o último caso de poliomielite no Brasil ocorreu no município de Sousa, aqui na Paraíba, em 1989. Como a professora Manu falou, talvez seja uma coisa interessante de se falar, é que realmente, e aí eu posso até entregar um pouco da minha idade, mas eu lembro quando eu era pequeno que era muito comum você encontrar crianças com paralisia infantil, muito comum. E isso, com certeza, fazia muita a diferença no processo de vacinação, nas campanhas. E hoje, como essa doença está erradicada no Brasil, nós infelizmente, relaxamos não só para ela, mas como outras doenças também, como a gente vai ver adiante.
Então, a gente também teve a erradicação do sarampo em 2015, da rubéola também em 2015. Teve uma grande campanha contra a rubéola em 2008, lembro bem, que tomei essa vacina em 2008, colocavam até um adesivozinho na carteira de identidade da gente, que a gente estava se vacinando nessa campanha, muito interessante. E a gente teve também a quase erradicação da difteria. E o que toda essa história gerou para nós, população brasileira, depois de tanto tempo? Bem, nós temos hoje uma cultura de vacinação invejável ao mundo todo. Queira ou não, apesar da queda da cobertura vacinal, apesar do ressurgimento de algumas doenças que estavam erradicadas, como o sarampo, ainda assim nós temos que levantar a mão para os céus e agradecer, porque nossa população, apesar de todo o esforço de alguns governantes e da própria população, ela se mantém ainda acreditando na vacina, confiando na vacina. Então, a gente tem aí uma pesquisa muito interessante que foi feita aí, de 26 a 28 de outubro do ano passado, né, perguntando à população se ela tomaria a vacina, e aí 85% da população afirmava que com certeza tomaria. Essas pessoas não perguntariam qual era a vacina, de onde vem a vacina, porque elas confiam no poder público, nos cientistas, na ciência, e esse, por incrível que pareça, a gente fala muito mal do brasileiro, do país, da gente, muitas vezes, né? Só não pode falar, os outros falar da gente, mas a gente costuma falar muito mal do nosso povo. Mas esse é um índice muito, muito interessante se for para a gente comparar com outros países. A população brasileira, repito, tem uma cultura de vacinação invejável a muitos povos. Então, a diferença entre homens e mulheres, eu acho que é uma questão estatística aí, não tem tanta relevância essa diferença, mas aí, ó, entre a idade, aí a gente já começa a ter uma atenção ao público de 16 a 24 anos, que, como a Manu falou e eu falei agora há pouco, são pessoas que não acompanharam essas doenças que ocorriam muito na década de 80, e são pessoas que invariavelmente acreditam ter o peito de aço, né, como eu falo. Acreditam que são imbatíveis, que a doença não chega para eles, né? Então, é uma faixa etária que a gente precisa concentrar muitos esforços também de conscientização sobre a vacinação. A escolaridade também influencia no poder decisório da vacinação. E a renda. Vejo que temos dois extremos que tendem a não aprovar a vacinação, a renda mais baixa e a mais alta, né? A mais baixa pelo poder ou pela falta de instrução, que eu já falei, e a mais alta, muitas vezes, por essa característica mais egoísta, né? Mais autossuficiente de quem tem mais renda, naturalmente. E isso é natural, não estou aqui fazendo crítica pessoal, mas é algo natural que quem tem mais recursos tendem a necessitar menos dos outros, né? Então, chegaram até o sucesso muitas vezes por muita batalha pessoal, e isso leva a, a essas opiniões fortes de autossuficiência. A obrigatoriedade da vacina, então, vejo também algo muito interessante, apesar de muita campanha governamental nesses tempos de que a vacina não deveria ser obrigatória, ainda assim, mais da metade da população acredita que ela deve sim ser obrigatória. E, repito, esse dado reflete para mim uma característica muito segura do brasileiro na confiança que ele tem na ciência e no poder de cura das vacinas, né? Não de cura, mas de prevenção. Então, nós temos aqui também dados epidemiológicos. Falar de saúde coletiva é falar de epidemiologia, é falar de dados estatísticos. Então, aqui eu apresento 4 gráficos muito interessantes. O primeiro deles
fala a respeito dos casos de difteria, esse mais à esquerda superior. Os casos de difteria, ao longo dos anos, até 2015, e a cobertura vacinal. Então, à medida que a cobertura vacinal foi sendo estabelecida pelo PNI, o número de casos foi inegavelmente decaindo até quase a erradicação. Do lado, nós temos 3 doenças: a polio, a difteria e o tétano. Esses dados são de ordem mundial, foram tirados do site da Organização Mundial de Saúde, em parceria com a Unicef. Então, vejo também a cobertura vacinal do sarampo, polio e difteria, chega no mundo a cerca da ordem de 85% em 2017, e a queda tremenda dos casos dessas doenças. A gente vê aí na década de 80, a polio tinha uma incidência de 52 mil casos por ano, e hoje nós temos apenas 96 casos ao ano, né? Então, é uma vitória, sem sombra de dúvida, da vacina, né? Aqui embaixo, no canto esquerdo, nós temos também gráfico do sarampo. Tirando uma pequena epidemia de sarampo, que aí precisa ser avaliado o caso, mas, sem dúvida nenhuma, também fica evidente que, à medida que a cobertura vacinal está estabelecida, sedimentada, não há espaço para o desenvolvimento e a proliferação da doença. E esse último caso, esse último gráfico é o mais atual que existe. Foi atualizado em 3 de abril de 2021, que retrata a nossa pandemia do coronavírus, a pandemia do Covid-19, e fica evidente esse tracinho azul, a queda que passou os Estados Unidos depois, sobretudo, da vacinação em massa da sua população. Claro, existem alguns outros fatores também, inclusive de política pública pela mudança do presidente, mas não há a menor dúvida de que a vacinação aí, corroborando todos esses outros gráficos, tem papel decisório nessa queda dos casos. E aí, em contrapartida, infelizmente, essa linha vermelha é do Brasil. Estamos chegando quase ao pico da quantidade de mortes que ocorreu nos Estados Unidos. Uma população maior em quantidade de pessoas, mais ativa economicamente, ou seja, que tem mais interações, né? E mesmo assim nós estamos chegando quase ao pico que ocorreu nos Estados Unidos, com a esperança de que a gente consiga vacinar mais para que essa curva não continue a crescer. Mas ainda não há sinal de decair, né? Ainda estamos subindo. Esse é o quantitativo de óbitos. E aqui eu trago também algumas coisas bem interessantes. Eu falei em alguns momentos agora atrás sobre a queda na cobertura vacinal da população brasileira, e fica evidente nesses 3 primeiros gráficos aí. O primeiro à esquerda superior mostra como caiu a cobertura vacinal da vacina tríplice viral de 2018, com cerca de 91%, 92% quase por cento da população coberta. Em um ano, caímos para menos de 60% da população coberta pela tríplice viral no Brasil. Aí, eu não consigo explicar que essa queda tenha sido apenas pela população não lembrar mais dos casos, das doenças. Não acredito que seja só isso. E eu tenho algumas coisas interessantes a falar quando a gente for ver esse último gráfico. Então, tirando a tríplice, nós temos nesse gráfico ao lado também a queda que ocorreu já de 2015 a 2017 na campanha multivacinação. Então, já havia uma queda nessa motivação da população brasileira em vacinar. Nesse outro abaixo também do canto esquerdo, poliomielite, olha a queda, a meta 95, nós estamos
com 60% na maioria das regiões do Brasil, batendo 60%, o que é uma perda terrível. A cobertura da tripla espiral também já estava caindo. E aqui, nesse último gráfico, fica evidente para mim a importância que o poder público tem na vacinação. Como as campanhas de vacinação são importantes para a população. Então, quando se fala que a culpa é do brasileiro, eu acho, na maioria das vezes, quando eu escuto essa frase, geralmente eu tendo a não acreditar muito nela, porque eu acredito que sempre com um pouco de esforço do poder público a gente consegue reverter muitas das problemáticas. E aí está um exemplo. No primeiro semestre de 2019, nós conseguimos vacinar somente 646 mil pessoas com a tríplice viral, e depois de um movimento governamental, uma campanha de vacinação chamada Movimento Vacina Brasil, no segundo semestre nós conseguimos vacinar 2.267.000 pessoas. Então, vejo que o poder público tem total influência nesse quantitativo e também nessa queda da imunização. Não é apenas um problema, uma deficiência da população, mas também do poder público. E aí chegamos na vacinação no atual governo. Como está no atual governo essa situação da vacinação? E aqui, desculpem os mais fanáticos, mas eu preciso mostrar algumas imagens. Então, está aí o presidente falando que a vacina contra a Covid-19 não será obrigatória. Depois ele fala que, e se a pessoa tomar a vacina e virar um jacaré? E depois ele fala, não vou tomar vacina. E depois ele fala, pressa por vacina não se justifica. E depois ele fala, não compraremos a vacina. E depois ele fala, não há nenhum país interessado na vacina chinesa. E aí ele, por último, fala, nossa arma é a vacina. Então, é um contrassenso, como muito na história, e aqui eu não falo isso com paixões ou revanchismo político, mas é algo patente, que, assim como muito na nossa história, nós temos uma dificuldade governamental e política muito aguçada para as questões de saúde. Então, sobre essa questão da vacinação, apesar de toda a luta do presidente contra a vacina até pouco tempo atrás, nós tivemos algumas vitórias, né? Uma delas, pelo STF, que confirmou a legalidade da vacinação obrigatória. E aqui a gente abre também vários pontos de discussão que foram discutidos também na nossa liga durante os últimos meses, que é essa questão da obrigatoriedade, o quanto a autonomia da pessoa ficaria prejudicada frente ao benefício, né? E aí, nós da saúde coletiva, a gente precisa pensar que em uma sociedade a gente não vive isolado numa bolha, né? E esse foi o entendimento, inclusive, do STF, falando que a saúde coletiva é mais importante do que, inclusive, a autonomia do indivíduo, dizendo a necessidade da obrigatoriedade da vacina, algo que, repito, já é previsto, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente, o STF, apesar de ter lançado argumentos muito a favor da saúde coletiva, na prática, ele jogou a responsabilidade para estados e municípios, né, definirem como se daria essa obrigatoriedade, e aí recomendou, inclusive, sanções que nós sabemos que politicamente não vão acontecer, né? E isso vai comprometer, sem sombra de dúvidas, a eficiência das campanhas de vacinação, né? Mas fica a lição do STF, quando a gente se confronta, é confrontado com essa dualidade, essa dicotomia entre o benefício coletivo e a autonomia individual, precisamos lembrar que a gente vive numa sociedade
e que todo mundo será beneficiado pela vacina. O ministro Lewandowski fala, inclusive, que não dá para abrir mão ou acreditar ou dar vez a alguém que está querendo apenas se beneficiar pela imunidade de rebanho, escolhendo não se vacinar. Todo mundo tem que participar desse esforço coletivo para que a gente vença essa doença, como aconteceu com todas as nossas doenças aí expostas, né? A gente precisa realmente de um esforço coletivo. Agora não é hora de pensar no individual, agora é hora de pensar no coletivo. E aí vem a definição dos grupos prioritários, também discutimos isso, tivemos um seminário sobre as comunidades quilombolas, indígenas na nossa liga, entendemos a razoabilidade desses povos, por exemplo, entrarem nos grupos prioritários, as pessoas com mais risco de morte, né, as pessoas idosas, as pessoas com comorbidades. Isso tudo levou à criação dessa tabela de prioridades, mas, infelizmente, essa tabela, ao longo do tempo, como já vimos também acontecer, sofreu diversas interferências políticas, né? Alguns grupos profissionais, por exemplo, entraram nessa tabela por influência política. E aí começa, mais uma vez, a enfraquecer a saúde coletiva, a ciência, a epidemiologia para o interesse político, né? E, por último, a gente precisa sempre lembrar como está o Covid no Brasil, como ele está se desenvolvendo de forma ligeira e mortal, né? Nós estamos na semana 13, e essa semana 13 é a semana atual, inclusive, esse é o último boletim, e nós temos aí uma quantidade de óbitos que está, repito, só crescendo, né? Então, isso, inclusive, é um alerta que eu escolhi fazer aqui aos meus colegas da Unifacisa, que essa semana vamos voltar a ter aulas presenciais de novo. Não quero julgar se é certo ou errado, assim como não quero julgar se é certo ou errado a abertura do comércio e outras decisões políticas, né? Tenho minhas convicções, mas acho que a gente precisa discutir mais, eu acho que não é aqui o momento, mas o que a gente precisa fazer é se cuidar. Então, se a gente está voltando às práticas, vamos se cuidar, vamos fazer essa tarefa educacional, mas, sobretudo, quem é de fora, que se sente um pouco sozinho quando chega aqui, vamos respeitar esse momento. Eu acho que é um momento que essa doença está ensinando a gente que a gente precisa parar um pouco, pensar e ficar um pouco reservado. Tá aí. Esse número é realmente assustador. Sobre a vacinação, né? Então, aqui é uma parcela da população vacinada contra o Covid ao longo do tempo. Nós tivemos em Israel, né, durante muito tempo, falado como exemplo na vacinação, chegando a uma taxa final de imunização, aqui já é depois de segunda dose, acima de 60%. Diz que a primeira dose já vai quase 100% em Israel. Nós temos outros países avançando de forma rápida na imunização, como os Estados Unidos, e nós temos um exemplo interessante na América do Sul, que é o Chile, né? O Chile, que vinha muito mal, vinha zerado na imunização, a partir de janeiro ele imunizou bastante a sua população. Então, isso nos mostra como era possível, né? É possível essa vacinação ocorrer de forma mais rápida. E o Brasil, a última linha, capengando aí na sua velocidade, não chegando ainda a 10%. Na verdade, já chegamos, mas nesse gráfico aí ainda não tínhamos chegado.
Dois gráficos interessantes, uma sobre a quantidade de doses administradas, quantidades absolutas. O Brasil é o quinto lugar, com 26 milhões de doses já administradas, né? Em números absolutos. Mas quando a gente coloca doses administradas por 100 pessoas, 100 habitantes, 100 pessoas da população, nós caímos lá para baixo dessa lista, né? De forma proporcional. Então, países que também não têm grande desenvolvimento, por exemplo, Marrocos, né? Estão aí na frente do Brasil, vacinando proporcionalmente mais do que o Brasil, bem mais do que o Brasil. Essa aqui é um gráfico interessante para a gente mostrar a média de vacinas aplicadas diariamente no Brasil. Tem subido. O ministro da Saúde disse que a meta era vacinar 1 milhão de pessoas por dia. E a gente tem feito esse esforço, né? O Brasil realmente tem feito um esforço para acelerar essa imunização. Mas, para vocês terem uma ideia, 1 milhão de pessoas. Na campanha da polio, em 1988, o Brasil já chegou a vacinar 12 milhões de crianças em um dia. 12 milhões de crianças em um dia. Lógico, é diferente, né? A gotinha é mais fácil de administrar do que qualquer vacina intramuscular invasiva, né? Mas para se ter uma ideia de que é possível vacinar mais. Hoje, o Brasil estima-se que poderia vacinar até 2,5 milhões de pessoas ao dia. E nós não temos ainda uma média nem próxima de 1 milhão. Batemos, eu acho, 3 vezes, né? 3 vezes nós vacinamos 1 milhão de pessoas ao dia. Mas, em média, ainda estamos bem aquém. Mas, para dar um pouco de esperança, quando a gente compara essa velocidade de vacinação com outros países, nós vemos que, atualmente, só 3 países estão vacinando numa velocidade maior do que o Brasil: China, Índia e Estados Unidos. Logo aí abaixo, nós temos essa curvinha laranja, que é a do Brasil, que está em ascensão, né? Como nós sabemos, o governo federal, depois que o presidente disse que a vacina é nossa arma, decidiu vacinar um pouco mais rápido. Infelizmente, por decisões do passado, né, nós tivemos uma restrição na compra de vacinas que dificultou esse processo. Vacina do Brasil, então, está aí, ó, já passamos 11,26% da população vacinada. Infelizmente, apenas 3,49% com a segunda dose. Lembra que o Israel estava com mais de 60% já a segunda dose e quase 100% da primeira dose. Então, estamos capengando aí com apenas 3,5% da população vacinada e imunizada definitivamente, né? Aliás, nem definitivamente, como a gente viu nas palestras de ontem, ainda é um mistério como é que a gente vai lidar com essa imunização. Mas, sem sombra de dúvidas, esse é um número muito aquém do desejado, né? Na Paraíba, naquele rol do grupo prioritário, nós temos aí alguns grupos já com 100% da meta atingida, trabalhadores da saúde, 77% já vacinados, ainda capengando um pouco na vacinação das comunidades tradicionais quilombolas e nas pessoas de 60 anos, sobretudo pela quantidade, né? A gente está vendo aí 158 mil pessoas com essa quantidade aí dessa população. Vacina em Campina Grande, da mesma forma, ainda um pouco aquém, mas recentemente começou, né, a vacinação dessa faixa de 60 a 64. E já está para começar de comorbidades e profissionais de saúde fora da linha de frente também. E era isso. Esse era o nosso seminário. Eu sou apenas porta-voz do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses na Aliasc. Repito, esse chamamento que está aí em cima, vence Aliasc. Fiquem atentos às nossas redes sociais, que daqui a alguns poucos tempos nós estamos divulgando nosso edital de seleção de novos ligantes.
tá bom? Obrigado a todos. Eu passo a palavra para a Daniela.